Saudações, senhoras e senhores. O que vocês acabaram de ouvir era a entrada de um programa que fez muito sucesso na rádio norte-americana e no YouTube na década de 2000. Era a entrada do programa The Hour of the Time. The Hour of the Time era apresentado por um radialista chamado Milton William Cooper. O Sr. Cooper, ele foi agente do Serviço Naval Norte-Americano, né, da Marinha, e ele foi agente de inteligência durante muito tempo, e um dia ele se deparou com documentos que tratavam, né, de algo que ele havia visto. Ele havia visto o que ele descrevia como um OVNI na época, que havia saído da água e feito uma manobra absolutamente impossível, né, por cima do navio onde ele se encontrava e voltado para a água. E a água se afastava, né, quando aquela nave, o que quer que fosse, adentrava, né, a água, e ele viu uma série de documentos dizendo como, né, contando, relatando encontros, né, de seres humanos com entidades extraterrestres. Então ele ele saiu do serviço de inteligência, e quem estuda esse assunto vai se deparar com isso, com o fato de que muita gente que é tida como teórico da conspiração sai dos serviços de inteligência por algum motivo. Isso eu poderia tratar num outro vídeo, ou também está no meu próximo livro. No meu próximo livro não sei se vai ser o próximo a ser publicado, mas a continuação do Escrito nas Sombras fala um pouco disso. Mas seja como for, ele saiu do serviço, não pegou a aposentadoria. Ele poderia ter ficado mais alguns anos e se aposentado, mas aquilo causou tamanho impacto nele que ele resolveu sair pelo mundo falando sobre a experiência, e foi muito bem remunerado sobre isso. Ganhava palanque para falar. Na época, né, a questão ufológica era muito grande, muito maior do que é hoje. Só que com o tempo ele foi pesquisando o assunto e ele foi chegando à conclusão de que ele havia sido enganado. E então ele publicou um livro chamado Behold a Pale Horse, no início da década de 90, né? E ele então começou, né, criou esse programa de rádio amador que foi crescendo e, enfim, fazia relativo sucesso, né? Então ele é um antecessor, por exemplo, de figuras como o Alex Jones, né, com quem ele chegou a ter algum contato, mas que ele acabou chegando à conclusão mais óbvia na época, que o Alex Jones era um cara completamente insano, e é aquilo que eu sempre falo, né? Dá um passo para frente e 2 passos para trás. Então ele te dá um pouco de verdade e um monte de mentira. Mas no dia 5 de novembro de 2001, o Sr. Cooper foi vítima de uma emboscada armada pelo FBI, pelos feds lá dos Estados Unidos. E ele morreu nessa emboscada, né? E
ele havia contra ele uma alegação, né, de que um mandato judicial relacionado a impostos. Ele teria deixado de pagar impostos, sonegado impostos. E em decorrência disso, né, chegou a denúncia de que ele, né, na central do FBI, de que ele era uma pessoa perigosa e armada e que por isso eles teriam que se aproximar, né, preparados para utilizar a força, né? E chegaram da meia-noite, foi uma cilada, literalmente você lê as páginas, e foi uma cilada, e ele faleceu no dia 5 de novembro. E é muito curioso que o, o agente que. E assim, várias coisas erradas aconteceram nesse procedimento. Por exemplo, a polícia local que conhecia o William Cooper não foi noticiada. Ela deveria ter sido, porque se eles tivessem sido noticiados, né, eles tivessem recebido a notificação, eles diriam que não, olha, não, ele é um radialista aqui, ele defende sim a milícia, ele defende né, a milícia norte-americana, né, constitucional, ele defende, né, a existência dela na Constituição, defende o uso de armas, mas ele não é uma pessoa perigosa, ele mora sozinho num morro ali, lá no Arizona, no meio do deserto, então ele não é uma pessoa perigosa, né? Mas ele era, nem tinha armas capazes de enfrentar ninguém, enfim, ele tinha só algumas armas de caça. Mas e isso foi notícia, assim, o agente que executou a ação, que resultou na morte dele, quando você olha pro corpo, você percebe que ele foi bem violenta, né, a abordagem. E, e é curioso porque o agente que coordenou a ação morreu atropelado um mês depois. Ele estava levantando suspeitas, ele chegou a questionar algumas coisas que ele percebeu que obviamente estavam erradas da inteligência que ele havia recebido. E é importante, essa história que eu estou contando, ela é muito importante porque me marcou muito. O Milton William Cooper, se você procurar na internet, você vai ver que ele previu, né, os ataques de 11 de setembro. Ele previu de uma maneira muito simples, na verdade. Ele não previu a data, não previu que seriam as Torres Gêmeas, mas ele tinha alguma desconfiança que seria no World Trade Center, porque já havia tido um ataque a um World Trade Center antes, sobre o qual ele havia estudado bastante, e ele acertou que seria o Osama Bin Laden. E a lógica dele foi muito simples. Então tem programas dele de antes do ataque, e em que ele fala que o governo norte-americano, os serviços de inteligência, armariam um flag attack, armariam, né, um ataque dentro de solo norte-americano e colocariam a culpa no Osama Bin Laden. Então a lógica dele foi muito simples. Um repórter da CNN conseguiu viajar para o Afeganistão, entrevistar o Osama Bin Laden, e nessa entrevista ele teria dito, né, declarado seu ódio aos Estados Unidos e alertado que ele conseguiria, que ele faria, né, colocaria os Estados Unidos de joelho e etc. Ele fala, peraí, quer dizer que os serviços do Mossad, da CIA, e Interpol, todo mundo está procurando o cara número 1, o homem mais procurado do mundo, todos os serviços de inteligência não conseguem localizar o cara. Aí vai um repórter da CNN, viaja sozinho e consegue entrevistar, dá essa entrevista, esse furo de reportagem. Isso obviamente tem dedo de serviço de inteligência aí. E então essa é a previsão que deixou ele mais famoso. Durante todo esse período em que ele fez o serviço de rádio,
ele leu muitos e muitos e muitos livros, né? Então ele lia, né? O programa dele, em muitos programas, ele lia os livros das escolas de mistério, muitos dos quais são difíceis de achar até hoje, né, na internet. Mesmo com a internet, ah, é difícil de achar para ler e tudo mais. E eu ouvia muito o que ele tinha para dizer. Então, na década de 90, eu era muito novo, né? Mas, então, por exemplo, eu lembro em 1993, ele já falava do investimento que você devia ter parte do seu capital em ouro, né? Parte em papel, parte em espécie, mas naquela época, se você olhar, o ouro era muito mais barato do que hoje, né? Então, eu lembro dele, então a lógica que ele colocava ali e foi, foi uma inspiração, principalmente porque essa forma de você olhar o mundo e de perceber como as diferentes forças atuam nesse mundo, né? E como os serviços de inteligência, as escolas de mistério que estão por trás dos serviços de inteligência são, na verdade, você vai notar que várias das escolas de mistério foram praticamente os serviços de inteligência durante séculos, né? Essa ideia de um serviço de inteligência dos estados é muito nova. As escolas de mistério são serviços de inteligência, de certa forma, né, em alguns aspectos, são serviços de inteligência com agendas próprias e que não respondem a ninguém, a nenhum estado, né? Respondem sim a uma cúpula, né, que nem todo mundo conhece, que nem todo mundo sabe como funciona, a famílias dinásticas e etc., né? Dos quais, por exemplo, falam muito dos Rothschild. O Rothschild é uma família nova nisso daí. Se você for parar para voltar no tempo, tem famílias que estão nisso há muito mais tempo, né? Eu estou comentando tudo, eu comecei esse vídeo fazendo uma homenagem ao William Cooper, contando a história dele, porque eu não vejo mais pessoas como o William Cooper fazendo vídeos com toda a internet, fazendo o tipo de trabalho que ele fazia. Porque esse ramo teoria da conspiração, né, eu vejo dois tipos de pessoas hoje em dia trabalhando com isso. Majoritariamente, pelo menos as que fazem sucesso, né? Talvez tenha muitas pessoas com canais menores que estejam fazendo um trabalho muito bom com relação a isso, mas eu não vejo nos canais que ganham, né, alguma relevância, seja 50 mil inscritos para cima, eu não conheço. O que eu vejo hoje em dia são pessoas que deliberadamente mentem sobre o assunto. Então, ou aquela pessoa que é um agente de desinformação, como o David Icke é. E o David Icke, quem conhece a história dele sabe que ele é um embusteiro, deveria saber pelo menos, que ele é um embusteiro. Eu posso falar dele em algum outro vídeo. Pessoas como Alex Jones, que é outro, louco, maluco, e que falam do que não sabem, dão pitaco sobre o que não sabem, sobre o que não... E quando não, estão mentindo. Agora, falam algumas verdades. Então, é aquela história, você tem que ouvir e se você quiser ouvir, você ouve e aí metade ou mais da metade você tem que descartar. E aí tem aquelas outras pessoas que estão bem intencionadas, mas estão tateando no escuro, né? E o que eu não gosto nessa segunda categoria é que muitas vezes são aquelas pessoas que veem assim, eu tenho bastante estudo, mas então ouçam o que eu tô te falando. Mas aquele outro lá, não quero que coloque aqui no canal, não quero que fala dele, não quero que ninguém aponte pro canal dele, porque eu vou promover alguém que discorda de mim, que discorda de mim não, mas que se baseia no meu trabalho, coisas desse tipo. E essas pessoas estão só tateando no escuro. Então, eu vi recentemente alguém falando do Trump. Ah, o Trump vai vencer, vai ser reeleito, tudo mais, blá blá blá.
né, cuidado com ele, tudo mais. Nesse ponto, assim, até certo ponto ele tem razão. Ele vê, se você percebe que a pessoa tá tateando no escuro, ela percebe que tem alguma coisa errada com esse negócio do Trump aí. E aí eles, ao mesmo tempo, a pessoa vira e quando, né, falou, o Trump vai vencer. Aí de repente viu que o Biden estava ganhando, começou a, né, e de repente, eles vão dar pro Biden mesmo o negócio? Puxa vida. Aí a pessoa começa, sem falar nada, né, sem fazer um meia-culpa nem nada, começa a falar, olha, a China, como a China está influenciando os Estados Unidos, né, o Biden, como o Biden vai trabalhar para a China e tralalá. E então, é isso que eu vejo hoje em dia. E o que eu aprendi, assim, eu sou da escola, uma coisa relevante do William Cooper, a data em que ele morreu foi dia 5 de novembro de 2001, alguns meses depois do 11 de setembro. 5 de novembro é a data em que se comemora, né, que, de forma jocosa, o Guy Fawkes, né? Então todo mundo conhece aquela máscara de Guy Fawkes por causa do filme V, né? V de Vendetta, né? É isso? Mas Guy Fawkes era um soldado católico que tentou explodir o parlamento britânico com a família real dentro, né? Então ele queria derrubar o governo, assim, e isso aconteceu no dia 5 de novembro, né? E ele foi, né, pego, torturado, né? E eu lembro do rei da Inglaterra, tem um comentário sobre o Guy Fawkes em que ele comenta o seguinte, que ele olhava, via nos olhos dele aquela velha chama romana, né? É um comentário curioso, né? Mas enfim, e o Guy Fawkes acabou sendo condenado por traição e assassinado, né? Foi executado pelo crime, pela tentativa, né, de explodir o parlamento. Isso tem então existe assim, não acho que tenha sido por acaso que foi escolhido essa data do dia 5 de novembro, né? Então, o William Cooper tinha uma coisa assim. Eu tô contando tudo isso, eu comecei contando essa história, fazendo essa digressão, porque tudo que nós estamos vendo hoje, eu consigo achar, e eu ouvi muitos áudios do William Cooper na década de 90, e me remete a ideias que ele abordava na década de 90. Então você não tem como entender a situação norte-americana sem entender a origem dos Estados Unidos, o projeto das escolas de mistério para os Estados Unidos e como funcionam as coisas e o que está em jogo agora. Os Estados Unidos eles foram criados a partir como uma experiência. Então a experiência norte-americana consiste no seguinte: eles pegaram diversos eles pegaram o modelo da República Romana, introduziram diversas conquistas do mundo católico. Existe um livro muito bom lançado anos atrás agora que se chama que é do Timothy Gordon sobre as origens católicas, né, do sistema norte-americano. Então tem muita coisa que foi tirado de conceitos católicos. Então eles fizeram essa mistura, né? E, eles fizeram e a forma como aquilo foi montado era uma experiência. Aquilo se estava baseado na premissa de que as vontades das pessoas estariam manifestas naquele sistema de pessoas livres se
elas fossem capazes de ser responsáveis e de manter o sistema indefinidamente. Uma falha nesse sistema seria um indício, seria uma reafirmação de uma verdade que eles têm como registrada no decorrer dos milênios, que é a ideia de que as pessoas trocam a sua liberdade por benesses. E que pessoas que se acostumam, que com o tempo, é uma tendência natural do ser humano se acomodar e delegar a sua tomada de decisões, né? Delegar para terceiros. E que é, portanto, o papel dessas escolas de mistério que guardam os segredos das eras, é assim que eles colocam. Você vai ver diversos ramos diferentes das escolas falando disso, de como eles guardam os segredos das eras e etc. E um desses segredos é exatamente esse, é o fato de que é impossível para a massa, né? Então a massa, ela, se deixada de forma descontrolada, ela, né, ela sempre vai trazer ruína, né, do seu próprio povo, e se a elite não toma cuidado, traz a ruína da elite também, né? Então essa ideia está muito arraigada no sistema norte-americano. O sistema norte-americano nunca foi, em nenhum período de sua história, de sua breve história, porque é um país novo, recente, mas o sistema norte-americano nunca foi uma democracia. Nunca foi uma democracia. Nunca foi uma república democrática. República democrática nós temos a China, nós temos diversas repúblicas democráticas no mundo. Os Estados Unidos nunca, o sistema norte-americano nunca teve no topo de sua organização a democracia. Essa é uma ideia mentirosa. Os Estados Unidos sempre foi uma república representativa. Uma república representativa, constitucional. Então ela tem a parte ela procura representatividade e segue preceitos já estabelecidos ali naquela Constituição que foi feita para não ser mudada. Bom, essa forma ela vai de encontro com o poder, né? Ou seja, não é tão simples para as massas irem atenderem a essa tendência natural, né, que eles acreditam que a massa tem. E aí você pode julgar se eles têm razão, se os segredos das eras, se o que está descrito ali, se tem razão ou não, né, se o que eles ensinam é verdadeiro ou não, você pode julgar. Mas que esse sistema, ele não é tão facilmente, ele não corrobora, ele não tá ali, ele não corrobora de imediato com uma mudança de sistema, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, em que o povo saiu às ruas pedindo diretas já. Lá nos Estados Unidos a eleição nunca foi direta, ela não é direta, né? Então as pessoas votam em representantes e em delegados, em pessoas que ficam encarregadas por votar por ela. Então as pessoas, elas delegam para dentro de uma estrutura que busca manter a república, a forma de governo da república, e trazer estabilidade dentro de uma república. Se você parar para analisar no mundo, a maior parte dos países que nós consideramos desenvolvidos são monarquias. Isso sempre foi verdadeiro no decorrer dos séculos. É muito difícil uma república se manter república. O maior exemplo que nós temos é a República Romana, a República de Roma. Há muitos paralelos entre a República de Roma
e a República Norte-Americana. Eu posso entrar nesse quesito num outro dia. Nós tivemos alguns outros modelos de república, como o da República de Veneza, por exemplo. Nós tivemos, mas assim, praticamente uma cidade-estado ali, com uma república muito importante, muito rica, e internacional, uma república que tinha então muitos nobres, muitos monarcas tinham títulos em Veneza, né, e interesses em Veneza. Eu posso abordar isso num outro dia, mas mas a única forma de república que dura um tempo, que se mostrou no decorrer dos séculos que dura um tempo, é aquela república enquanto uma oligarquia local, uma elite local, tem interesses naquela república, representados ali naquela república. A partir do momento em que o eixo de poder sai da elite para as massas, o que se segue geralmente é alguma forma ditatorial de governo. Então, essa era a premissa. E o que nós estamos vendo agora é exatamente um período de transição do modelo inicial para um segundo modelo, que é o modelo que as pessoas colocam como democrático, o modelo de democracia. O que é a democracia? A democracia, pura e simples, é o governo e o poder da maioria. Ele é instável por natureza, porque quando a massa chega à maioria com uma ideia que não que traz alguma benesse de curto prazo, mas nenhuma de longo prazo, não há contraponto, né? Não há contrapontos. E a maioria não necessariamente a maioria não está preparada para lidar com todos os problemas, né? E numa democracia, a maioria decide tudo. Uma democracia plena, a maioria decide tudo. Então você olha para quem mora numa periferia sabe do que eu estou dizendo, pode ter uma noção do que eu estou dizendo. Se você imagina que todo mundo vai votar e vai dizer diretamente sobre tudo. Tem gente que defende esse modelo, né? Seja como for, esse modelo, no decorrer dos séculos, eventualmente acaba. O fardo de uma democracia nas massas é muito grande. As pessoas, elas logo se dão conta de que elas não têm tempo para resolver tudo. Elas não têm condições de aprender sobre tudo. Então a tendência é elas delegarem. Só que se você tira o sistema de representatividade, então elas não delegam para uma pessoa próxima, elas acabam delegando para pessoas messiânicas, né, de cunho messiânico. Então você tem, por exemplo, da República de Roma, uma transição para o Império Romano. Isso não é à toa. O que nós estamos vendo hoje é exatamente essa disputa. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos agora, para mim, foi um checkmate no sistema norte-americano. Por quê? Da maneira como o sistema norte-americano funciona, é assim. Existe a contagem de votos, que se dá por estados. Cada estado tem um número de delegados lá, que vão se encontrar numa convenção e vão votar. Esses delegados que votam. Alguns estados obrigam os seus delegados a votarem de acordo com o definido nas urnas, e alguns não. Então há estados e há delegados que votam de maneira diferente, e tem um problema também, que é definir quem são os delegados. Quem define quem são esses delegados são os legisladores. Ok? Então, a legislatura estadual é muito importante nos Estados Unidos. Um outro detalhe importante para você entender sobre o que está acontecendo lá, tudo o que está acontecendo agora, você tem que entender que a Suprema Corte Estadual não pode
fazer alterações no sistema eleitoral do Estado. Essa é uma prerrogativa dos legisladores estaduais. Mais do que isso, o mesmo vale para a Suprema Corte. A Suprema Corte ela pode definir, ela pode dar um reforço pela Constituição norte-americana, ela pode reforçar o que está na a prerrogativa, a ideia, né, a jurisdição de que a Suprema Corte não pode agir dessa maneira, né? Senão há uma disputa de poderes. O que pode ocasionar, por exemplo, que a Suprema Corte de um estado defina que aquelas são as regras e os legisladores discordarem e mandarem e definirem que através das regras dos legisladores quem venceu foi o outro candidato. Então pode ser que, por exemplo, o comitê eleitoral, seguindo as diretrizes da Suprema Corte de um estado X, por exemplo, da Pensilvânia, né, defina que o Biden venceu. E os legisladores definam, por exemplo, que o Trump venceu. E aí, na hora da convenção, talvez duas delegações diferentes apareçam sobre o mesmo estado. Se isso acontecer com um estado, a convenção não pode mais resolver aquela disputa. E isso já aconteceu no passado, ok? Então isso já aconteceu na época da Guerra Civil Norte-Americana. No final da Guerra Civil isso já aconteceu, ou seja, da delegação que vai acontecer em meados de dezembro agora, não conseguir estabelecer quem é o vencedor, né? Ou ter de forma tumultuosa aquilo ali. Também é possível que delegados mudem o voto a partir do momento em que não se chegou a um consenso, ou seja, aqueles votos dos delegados eles podem mudar no dia da convenção, né? Então chegou na primeira tentativa, não há consenso, não tem como, e aí os delegados, pelo bem dos Estados Unidos, mudarem de ideia. Seja como for, se não houver meios, se houver ainda disputas legais, em meados de dezembro, para que se consiga lá a maioria de votos dos delegados para se declarar um dos dois presidente, isso já não pode, isso vai para um outro estágio. E aí, quem define o presidente não é mais os delegados individualmente, são as delegações. E no final desse processo, são as delegações, então, no caso, os senadores, né, através dos senadores, ou seja, os delegados, os estados em si é que vão votar. Então, o estado X vai votar no Donald Trump e o estado Y vai votar no Biden. E aí passa a ser uma conta simples, matemática simples. Qual dos dois candidatos tem o maior número de estados a seu favor? E os republicanos têm a maior parte dos estados a seu favor. Então pode ser que, se o processo eleitoral continuar até o final, se houver judicializações, né, e nenhum dos dois lados, o Donald Trump não decide que ele está lá sendo convencido de que não há, que ele venceu, que houve fraude e tudo mais. Se houver esse litígio e o sistema eleitoral não dê conta, quem define são os estados por delegação. Então, são 50 estados, se um dos lados tiver 26 estados, vencendo em 26 estados, ou seja, os senadores definirem lá a delegação de um estado e 26 votarem a favor do Trump, o Trump é reeleito. É assim que funciona. Essa é uma forma republicana, de uma república representativa, representativa constitucional.
o que está tentando. Só que qual que é a grande questão? Tradicionalmente isso não acontece. A tradição nos Estados Unidos é que aquele que chegou num determinado momento, a mídia vira e fala, olha, já não dá mais para você ganhar. Como aconteceu agora, uma agência de notícias, a American Press, chegou à conclusão de que o Biden é o presidente e que ele já tem 290 delegados, então eles vão votar a favor do Biden. Isso não é necessariamente verdade. Até mesmo porque, por exemplo, na Pensilvânia existe esse problema que a Suprema Corte da Pensilvânia definiu ano passado regras novas para essa legislatura, só que a Suprema Corte não tem esse poder. De nenhum estado tem esse poder. Então pode ser que os legisladores federais, né, no caso senadores e a Câmara de Representantes, mas no fim das contas cai nos senadores. E os senadores, os republicanos, têm maioria. Pode ser que eles definam que aquele resultado não é válido na Pensilvânia porque foi por causa dessas regras, né? E que todos os votos que acontecerem, que surgiram nessas novas regras não são válidos, né? Então, também pode acontecer dos legisladores estaduais definirem que um lado tentou roubar e pedir para os seus delegados votarem no outro candidato. Então, por exemplo, o Biden tentou fraudar essa eleição, votem no Trump. E pode ser que alguns delegados tenham. Então, esse sistema, isso não essa forma de estabelecer, ela faz mais de 100 anos que não. É bom lembrar que a Guerra Civil Norte-Americana é do século XIX. Aconteceu no século XIX. De lá, muita coisa mudou. Para vocês terem uma ideia, o partido antimaçônico chegou a ser o terceiro maior partido nos Estados Unidos durante o século XIX, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá. E tornou-se uma tradição conceder o resultado, né? Então, a mídia e diversos agentes no decorrer de um século colocaram no povo norte-americano a ideia de que eles são uma república e que eles têm uma democracia, tanto que eles saem defendendo a democracia no restante do planeta. E muitos norte-americanos, hoje em dia, eles entendem que apesar de ser de não serem eleições diretas, que eles estão numa democracia e que aquelas regras de delegações, no mínimo essas regras devem ser cumpridas. Só que isso não é verdadeiro. De acordo com a Constituição e de acordo com a forma como tudo foi estabelecido, isso não é verdadeiro. Então, o que vai acontecer, o que está se desenhando agora, é que pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, não se consiga chegar no resultado através das delegações, dos delegados que vão se encontrar lá em meados de dezembro. E pode ser também que nos delegados, sem que tenha se concluído que as apurações foram fraudadas, ou que sem que haja uma resolução disso, pode ser que o Donald Trump seja declarado presidente. Pode ser que isso acabe terminando não na Suprema Corte, não numa decisão da Suprema Corte, mas na Câmara, na Câmara de Representantes, no Senado norte-americano, e que no fim das contas tudo tenha que ser decidido através de delegações, ou seja, os estados mandando lá um voto por estado. Enquanto que a opinião pública, e isso independe de democratas ou republicanos, enxergam o processo de outra maneira. Você vê que mesmo quem é do time do Trump não sai por aí defendendo esse tipo de coisa. Eles não saem defendendo, porque a ideia deles é, olha, talvez tenha havido fraude aqui, vamos ver se teve fraude. Só que talvez não seja possível estabelecer que houve fraude. Talvez a recontagem de votos seja impossível. Talvez seja impossível
diferenciar os votos válidos dos inválidos. Talvez se estabeleça que houve fraude, mas não haja outra maneira de apontar um vencedor no Estado. Então, pode ser que nós vejamos esse tipo de caos lá nos Estados Unidos. E isso, das duas, uma. Ou Trump se reelege, e aí aquela história de que nessas eleições era uma disputa entre o Trump do bem e o Trump do mal, e aí o Trump vai se reeleger, obviamente uma boa parcela né, boa parte dos norte-americanos não vão aceitar, e aí ele vai ter que utilizar-se de meios bem pouco ortodoxos, talvez, vou colocar dessa maneira. Talvez tenha que se utilizar de meios pouco ortodoxos para manter a lei e a ordem. E talvez o Biden vença. E aí eles vão ter que lidar com com essa questão. Ué, afinal, isso não pode acontecer. E se o Donald Trump tivesse... E talvez eles tentem mudar esse sistema. E esse é o ponto que eu gostaria de... A esse ponto eu gostaria de chegar. O sistema, da forma como ele funcionou até a eleição passada, não tem mais como se sustentar. Porque ou os norte-americanos ficam em paz, se eles chegam à conclusão e no final do dia, no final de estudo, eles observam o sistema e falam: esse é o sistema realmente que nós queremos, é o sistema que foi que os pais fundadores desenharam. Então, os Estados Unidos não são uma democracia. E aí você vê, por exemplo, países como a Rússia, como a China, o México, que tem seguido uma tendência indo para a esquerda. Você vê diversos países do mundo observando, porque isso é muito relevante. Porque a partir do momento, se o Donald Trump conseguir virar esse jogo e vencer de qualquer maneira que não seja no voto, que não seja no número de delegados da forma mais pura e simples possível, defender democracia no mundo, os Estados Unidos saírem por aí defendendo a democracia no mundo, vai ser motivo de piada. Por outro lado, se o Biden vencer no final de um processo litigioso em que a forma de contagem de delegados pura e simples não funcionou, também isso também ocorre porque eles vão ter que alterar a forma tradicional de governo norte-americano para que se torne uma democracia. Ou seja, para que as pessoas possam votar diretamente. Por exemplo, se os Estados Unidos se tornassem uma democracia, como é o Brasil, com voto direto, maioria simples vence, os republicanos sumiriam do mapa. O Partido Democrata provavelmente se dividiria, um abarcaria parte dos republicanos, o outro iria mais para a esquerda e nós teríamos uma outra configuração nos Estados Unidos. Porque a maior parte, de repente, os republicanos teriam que adotar valores democratas para poder vencer nos estados das regiões costeiras. Então, se qualquer que seja o sistema novo que vá ser proposto pelo Biden, ou por quem o suceder, ou pela Kamala Harris, por quem quer que seja, vai ser irreconhecível ao modelo que nós temos. Ele não tem como se manter. Ele vai manter algum resquício de alguma coisa, mas ou o número de delegados vai alterar ainda mais de acordo com o número de habitantes, ou vão tirar essa segunda maneira. Talvez tenha que se estabelecer um órgão específico, como é o nosso Supremo Eleitoral aqui, que define quem é o vencedor, né, e tirar esse poder dos legisladores. Alguma coisa vai ter que acontecer para o Biden se manter da maneira como isso está correndo. Antes que digam que eu sou pró-Donald Trump e tudo mais, é bom lembrar que eu tenho uma série de vídeos aqui que se chama Trump, um lobo em pele de cordeiro.
Eu fiz essa série de vídeos, eu tirei do YouTube porque não tinha views, estava atrapalhando o canal. E, enfim, eu deixei fechado e não abri mais, não tenho interesse em abrir por enquanto. Mas eu sempre lembro que também é um fato conhecido que o Jared Kushner, que é o genro dele, é o dono do prédio 666 lá da Fifth Avenue, e ele é qualquer coisa menos cristão, certo? Então, tanto para que vocês tenham uma ideia de de quão pouco assim, de como ele tem ojeriza ao cristianismo, isso chegou a ser motivo de litígio entre ele e a Ivanka, enquanto a Ivanka não se dobrou aos enquanto ela não assumiu, né, não deixou de, não renunciou sua à fé do pai, eles não podiam se casar. Então, ele é nesse grau. E é claro, ele se esconde através da fachada de, né, por ser, né, bom, se você quiser pesquisa aí o Jared Kushner. Por outro lado, você tem lá o Joe Biden. Você vai ver, por exemplo, que do disque dele lá, da campanha deles em diversos estados, lá pelo menos, você procura aí, foi 330, que é 2020 dividido por 666, né? Então, são essas duas opções que estão. Então, quais as chances com esse tipo de assinatura? Quais as chances das escolas de mistério estarem manipulando os dois lados? E aí, quando eu falo os dois lados, não quer dizer necessariamente Donald Trump, por exemplo. Pode ser que ele não tenha nada disso, não seja um cara das escolas em si, mas os assessores são, as pessoas que estão falando para ele que, olha, teve fraude aqui. Ele já estava falando há meses com relação, bom, que é uma ideia de jirico, você aceitar votos pelo correio para assim, tudo bem, você pode ser a favor do papelzinho, mas voto pelo correio, né, que nem a nossa ideia, essa ideia brilhante aqui no Brasil de votar por celular, testar voto por aplicativo, né? Então esse tipo de absurdo é óbvio, são coisas que são difíceis de auditar, inauditáveis, né? É difícil de você saber, por exemplo, como é que você numa ocasião em que se vota pelos correios, como fica o direito da pessoa de votar sem ser coagida? Porque, por exemplo, eu poderia entregar uma maletinha de voto para a pessoa votar, colocar uma arma na cabeça dela, fazer ela votar, assinar e depois pegar e levar embora, certo? Não estou dizendo que isso aconteceu, mas como é que um sistema permite que isso aconteça? Isso já é uma aberração que já é contra aqueles valores que os, que os Estados Unidos sempre apregoaram pelo mundo, né? Então, essa é uma... Ou, por exemplo, como nós temos aqui no Brasil, urnas inauditáveis. Você imagina, nossa, olha que bagunçado que é o sistema deles. E imagina o nosso. O nosso, se as elites quiserem, da maneira como está, há muito pouco que o povo possa fazer contra uma fraude eleitoral. Talvez você consiga impedir uma fraude eleitoral de grandes proporções num cargo do executivo, mas e o legislativo? Acho que todo mundo que está acompanhando esses anos de Bolsonaro sabem, eu acho que tem uma ideia hoje em dia, de como o legislativo e o judiciário são importantes numa nação como de proporções como a brasileira, né? Então, não adianta, por exemplo, você conseguir impedir. Aconteceu nas eleições passadas. As pessoas tinham uma noção plena em quem elas estavam votando, em quem o vizinho estava votando, todo mundo sabia
né? Sabia da empolgação, então talvez o executivo mais difícil de fraudar. Mas e o legislativo? Ou então ocasiões como aquela de eleições passadas, em que as pessoas ficaram com, olha, tá um pouco dividido, mas no fim das contas ninguém sabe quem venceu, né? No fim das contas, pode ser que tenha havido fraude. Nós nunca saberemos porque as urnas brasileiras são inauditáveis no sistema como ele está agora. Então, eu espero ter explicado um pouco qual é a situação. Então, se você é uma pessoa que é pró-Donald Trump, a situação não acabou. As eleições não acabaram. O Donald Trump eu acho muito pouco provável que ele acorde um dia e fale assim: ah, quer saber? Eu vou jogar golfe, assim, vou curtir a minha vida. Eu tenho os meus milhões aqui. Foi um excelente presidente. Não quero mais saber desse negócio. É muito pouco provável. Todo mundo que está no entorno dele está dizendo para ele fazer o contrário. E uma das grandes motivações dos homens, os homens são motivados por coisas como a admiração de uma filha, de um genro, de um amigo, das pessoas que estão por volta, dos apoiadores. Você acaba tendo uma lealdade com as pessoas que te seguem, com as pessoas que votaram em você, que te deram aquele voto. Então, ele é um lutador, ele sempre foi um lutador a vida inteira. Eu fiz aquele vídeo lá, no vídeo eu coloco alguns contrastes, por exemplo. Essa característica você percebe na vida dele, ele é uma pessoa que luta. Então, agora, ele tem um lado, essa é aquela história, o Trump do bem e o Trump do mal. Porque ele tem interesses em comuns com o George Soros. Muita gente fala do George Soros. Ele, para ele é just business, né? Então ele se tem que fazer um acordo com o cara, ele faz um acordo com o cara. Se tem que trabalhar no mesmo. Se tem que fazer uma contribuição para o Partido Democrata, faz uma contribuição para o Partido Democrata. Entendeu? Se tem que viajar para lá com o Bill Clinton, viaja com o Bill Clinton. O Jared Kushner, os interesses, a forma como ele defende os próprios interesses dentro dessa legislação, de potencialmente interesses que talvez, né, tenham a ver com, com o Trump, né, com os interesses da família em si, a forma como as crenças ali das pessoas do entorno, frases que ele declarou como eu sou um nacionalista e um globalista ao mesmo tempo. Então, ou seja, o cara é um quadrado redondo, né? Ele é duas coisas opostas ao mesmo tempo. Bom, é claro que aí sempre tem uma vírgula, né? Ah, nesse aspecto eu sou um, no outro aspecto eu sou outro. Quando você para analisar e levar até as últimas conclusões, você percebe que isso não é possível. Mas ele tem essas contradições. O Donald Trump ele tem. Você vê as pessoas com as quais ele se cercou, e ele não escolheu pessoas de fora, quer dizer, de dentro da estrutura do sistema norte-americano. Ele trouxe algumas pessoas de fora que você olha e fala assim, mas por que esse cara está aqui? Né? Então, é uma pessoa que está ali no meio, é uma pessoa que está no sistema. Ele não é o contra o sistema, ele não é um antissistema. Então, eu tenho essas críticas a ele. Mas a ficar feliz, por exemplo, porque o Joe Biden está vencendo, o Joe Biden venceu, isso é tolo. Qualquer pessoa que acompanhe o tanto de mentiras que o Joe Biden contou no decorrer da vida política dele e o tanto de castelos de areia que ele montou e que ruíram e desmoronaram, o tanto de corrupção que tem no entorno da família dele em torno do, assim, bom, um aliado dos Clintons. Eu não preciso falar muita coisa, certo? Então, essas são as escolhas que o povo norte-americano tem agora. E que Deus os ajude. E Deus nos ajude, porque
muita gente está preocupada com o fato de que, poxa, se o John Biden venceu, né? O Joe Biden estava, ou, né? Se realmente se confirmar essa realidade, ele vai vir com tudo contra o Brasil. Mas e se daqui a um ano, por exemplo, o Donald Trump, vamos supor que o Donald Trump vença, e se daqui a um ano o Donald Trump resolve mudar de ideia com relação ao Brasil? Ele faz isso bastante. Se você parar para analisar, nos 4 anos, o tanto de vezes que ele colocou alguém e depois queimou a pessoa, ou assumiu uma posição e depois assumiu a posição oposta, porque chegou à conclusão que era mais vantajoso, porque para ele é just business, é tudo, né, tudo negócio, é tudo, né, ele não é uma pessoa que, então, por exemplo, você vai ver essa é a conclusão de muita gente que fala, olha, é melhor, o cara é meio doido, é melhor, né, se der para, enquanto dá para você manter uma amizade com o cara, enquanto dá para você manter uma, enquanto você consegue ficar bem com ele, perfeito, mas é bom sempre ter um plano B. Todo mundo que lida com ele, você percebe que esse é o caso. O Brasil não deveria ser diferente. Só que o destino do Brasil parece que também foi traçado. Todo mundo sabe que o Brasil não tem aliados. Acho que nunca teve. Eu vi uma postagem esses dias que apontava justamente isso, né, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, dele falando, olha, as pessoas estão com medo de perder um aliado, mas o Brasil nunca teve aliados, né? O Brasil é isolado, sempre foi, ele não pode perder o que ele nunca teve. O duro é que é um país que não tem aliados e não tem um exército capaz de defender. Se alguém acha que o Brasil consegue defender a Amazônia com o que a gente vê no exército brasileiro, nos equipamentos que nós temos, a aeronáutica que nós temos, a marinha que nós temos, é impossível. O que você pode fazer é buscar outros interesses de líderes locais para ver se eles conseguem ajudar o Brasil a ficar numa situação menos pior, menos piorada. Mas a verdade é que o Brasil não tem como defender uma região como a Amazônia se realmente as forças internacionais um dia decidissem, olha, não, vamos internacionalizar tudo aquilo lá. O Brasil não fez a lição de casa nos últimos anos, né? E então o Brasil é joguete na mão dessas forças obscuras que nós temos no mundo, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu responderei assim que possível, né? Posso fazer um vídeo em seguida a esse. Tem muita coisa que eu teria que esclarecer e que pormenorizar, mas o vídeo vai ficando longo e as pessoas não assistem, é mais difícil de angariar, de conseguir visualizações, etc, né? Então, eu aguardo o retorno de vocês e quem sabe eu não faça mais uma versão simplificada. Talvez eu faça isso. Se tiver muito difícil de entender o que eu estou falando e onde eu quero chegar, né? Mas é isso. O importante é que você que está me ouvindo, se lembre que nessa vida gastar muito, despender muita energia com isso é bobeira. Quem já assistiu aquele vídeo do Yuri Bezmenov, né, aquele agente da União, ex-agente da União Soviética, né, ele fugiu, né, da União Soviética e foi pros Estados Unidos, né? Então ele, né, tem uma palestra dele aí, até que grande, né? São algumas horas de duração. Tem algumas versões simplificadas, né? E essas versões simplificadas eu recomendo que você não as assista. Se você pegar o Yuri Bezmenov e tem 40 minutos, você sabe que cortaram bastante coisa. São algumas horas de vídeo e ele
coloca lá, pormenoriza, né, os passos que se utiliza no serviço de inteligência para subverter um país. Então ele passa lá de desmoralização, né, o primeiro, e até a normalização, que é quando a, chega numa guerra civil ou um país precisa intervir, invadir para normalizar a situação. E aí o que ele, ou forças internacionais, a ONU, assim, a ONU faz isso muito no mundo, só que ninguém liga porque são países pequenos na África, mas forças da ONU ocupam países e fazem o que querem e distribuem os recursos da maneira que querem, sem que falam das grandes potências, as grandes potências pouco fazem para porque elas acabam se tornando um conglomerado. Eu não vou entrar nesse nesse assunto aqui hoje, mas ele traça lá as partes todas e aí ele só que ele também diz o que que precisa, o que que um povo precisa para não sofrer esse processo. O que que ele precisa para parar esse processo? E ele resume tudo a basicamente duas coisas: se pegar com Deus e com a versão tradicional da sua religião, de forma inalterada, quanto menos alterada, melhor, e manter as suas tradições familiares, manter a sua moral, a moral original, aquela, aquela moral mais perene possível, aquela moral dos séculos, aquela que a gente sabe que funciona. Então, a estrutura familiar tradicional. E tradicional, não estou aqui falando da década de 50. Né? Então, tem gente que vira e fala assim: ah, é um desses caras, desses loucos que querem voltar para a década de 50. Não, eu já cansei de falar no canal que a década de 50 as coisas já estavam descambadas já. Né? A estrutura familiar é muito pouco entendida, compreendida aqui no Ocidente de agora, porque as pessoas têm uma memória muito curta do que é, assim, no decorrer dos séculos, do que foi sempre a estrutura familiar do Ocidente. E foi uma conquista incrível da civilização cristã, mais especificamente da católica ortodoxa, né? Tanto a igreja católica quanto da igreja ortodoxa no, no Oriente e no Ocidente você vê as mesmas veias de estrutura familiar que brotaram dali. E foi essa estrutura que permitiu que esses valores se espalhassem pelo mundo. Só que as raízes, né, que brotaram, da mesma forma como aquela árvore do bem deu frutos e ramificou-se, também tem aquela árvore do mal ali que busca contaminar a outra. Ainda que ela seja menor, ela é como uma dessas ervas que vai se enrolando na árvore, né? E absorvendo seus nutrientes até matar a árvore. O mal é assim. E então é isso. Então, se você quer resolver essa questão, se você quer lutar pelo Ocidente, o primeiro campo de batalha que você tem que ter é a sua casa e a sua comunidade, as pessoas, os seus vizinhos, a sua igreja. O que você pode fazer para defender essas coisas, você deve fazer. Não permitir que o mundo vença a estrutura familiar, a sua estrutura familiar, aquilo que e isso você só consegue através da união das pessoas. Então, por exemplo, a ideia de que as por exemplo, que as pessoas só se comportam se as leis estiverem dando respaldo. Essa ideia é uma ideia muito nova. No decorrer dos séculos não funcionou assim. Então, você olha no Ocidente, durante séculos não existiam leis tão pormenorizadas como as que existem hoje. Existia uma série de regras sociais e morais e religiosas que todo mundo seguia porque todo mundo sabia que aquilo era o certo. Não tinha o Estado de Direito como ele existe hoje. Né?
e muito menos essas formas napoleônicas e dracônicas que estão surgindo nos últimos tempos. Essas tendências de perverter um direito vir uma obrigação e coisas desse tipo. Mas uma sociedade realmente que tem futuro, a parte da sociedade que vai conseguir sobreviver a isso tudo e que vai plantar sementes da árvore do bem daqui a 50 anos, 100 anos, vai ser sempre a daquelas pessoas que conseguiram manter a sanidade e manter as estruturas básicas, as células da sociedade, das células que permitiram que nós chegássemos onde chegamos, independente do sistema que está tentando se impor a elas. Né? Então, questões como divórcio, questões como assim, questões como relacionamentos, casamentos, a forma como a igreja está sendo tocada e tudo mais. Essas são as batalhas principais. A política e econômica, elas são importantes, mas elas sempre serão secundárias a essas primeiras. Não sei se espero ter conseguido te convencer disso nesse breve tempo que eu tive para falar disso. Eu certamente voltaria a falar disso aqui no canal, porque é o foco do canal, sempre foi para mim falar das coisas que você pode fazer, que você pode tentar resolver e falar dos problemas e trazer os dados reais das coisas, né, com relação a questões como divórcio, que eu vejo algumas pessoas muito pessimistas, tem o lado oposto também, mas tem algumas pessoas muito pessimistas, a forma como você enxerga a sociedade, como você vê as pessoas, né, o indivíduo, o papel do indivíduo, o papel das massas, o papel da comunidade, assim, daquele contexto em que você está inserido. Né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu ainda tenho um vídeo que eu vou postar ainda essa semana sobre esse apagão que teve aí em algumas regiões no país na semana passada. Eu tenho um relato de um inscrito que eu acho muito interessante. Espero postar já amanhã ou, enfim, assim que possível. E eu também quero estrear um outro quadro aqui, uma ideia que eu tive agora para novembro, em que eu vou ler algumas histórias. Eu tenho algumas ideias ainda, e histórias, né? Algumas reais, outras que tem algum fundo. São leituras que eu já vou fazer, que eu já faria de qualquer maneira, né? E que eu acho que eu posso compartilhar com vocês. Nem todo mundo tem o tempo de ficar lendo, né? Às vezes algumas histórias serão curtas, outras mais longas, mas é uma forma, de repente você tá lá dirigindo ou jogando videogame, eu não sei o que você vai estar fazendo aí da vida, de repente você não quer ler naquele momento e pode ser uma coisa interessante. Então estou estudando essa ideia e vou começar com coisas pequenas e de repente eu vou aumentando dependendo de como for, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.